Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo sobre o simbolismo, sobre os Anunnaki, sobre ufologia, antropologia e história da humanidade. Vocês perceberam que hoje eu tô gravando aqui, né, nossos vídeos com a companhia de um bom vinho da 067 Vinhos. Esse aqui é um Abla, um vinho muito especial, um vinho de uma não diria elite, mas é um vinho mais sofisticado, mais intelectual, encorpado, complexo, para acompanhar o vídeo de hoje. Esse vinho é um vinho espanhol, que você vai encontrar somente na 067 Vinhos. É um vinho que as garrafas são inspiradas no rótulo da Chanel. É o mesmo design, inclusive ele tem participação na vinícola da Abla. Então, os rótulos são essa coisa maravilhosa e perfeita. Hoje nós vamos falar sobre os Sumérios. Para entender um pouquinho quem são os Anunnakis. Por que a gente tem que desenvolver um pouquinho da história dos Sumérios? Porque a gente precisa saber que eles foram um povo extremamente cultos, inteligentes, bem desenvolvidos, já tinham tecnologias avançadas, não eram pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas e não sabiam do que eles estavam falando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os Sumérios e desenvolver a história deles para poder entender quem foram os Anunnakis e como essa civilização suméria teve acesso a esse tipo de informação, de história, mito, como queira. Vou começar falando aqui quem foram os Sumérios e quem são os Anunnakis. Nós precisamos entender quem foram os Sumérios. Eles foram considerados o primeiro povo a se fixar de forma sedentária com a fundação de suas cidades. Atribui-se a eles a grandes construções e invenções da primeira forma da escrita da humanidade. Um povo extremamente organizado, inteligente, que dominava a agricultura, já possuía um sistema econômico, juntamente com a arquitetura muito bem desenvolvida, também já tinha uma cultura definida e já tinha acesso a procedimentos para o prolongamento da vida. Eu vou colocar a imagem aqui do lado para vocês darem uma olhada na dinastia dos Sumérios, quem foram os reis sumerianos e quanto tempo eles viviam. Nessa imagem vai estar lá o primeiro rei, ele vivia em torno de 8 sars. Quanto era 8 sars na nossa interpretação atual? Isso condizia a 28 mil anos. Quer dizer, eles viviam muito, eles tinham um prolongamento da vida, já acessavam algum tipo de informação ou eram hibridizados. O último período na história suméria é conhecido como o período de Ur, terceira dinastia da cidade de Ur. Esse período também é conhecido como Renascimento Sumério, devido aos notáveis avanços da cultura, tocando possivelmente em todos os aspectos da vida humana civilizada. Os reis de Ur, Ur-Nammu, Shulgi, também estabeleceram um avanço cultural como objetivo de suas populações e mantiveram a paz, que permitiu que a arte e a tecnologia florescessem. As ferramentas, conceitos e inovações tecnológicas em vigor solidificaram a posição dos sumérios na história como criadores da civilização como nós conhecemos hoje. Os exemplos. As primeiras escolas eles desenvolveram, os primeiros provérbios, as primeiras canções de amor datadas, na humanidade são deles, os primeiros procedimentos legais, os primeiros processos judiciais, o primeiro conto de um Deus que está morrendo e é ressuscitado, as primeiras ideias morais. Tudo isso surgiu na sociedade suméria, que são considerada a primeira civilização humana na Terra pós-dilúvio. Também são responsáveis pelo sistema de contagem, é o sistema sexagésimo, que significava que é o que nós utilizamos hoje, a contagem do minuto em 60 segundos, da hora de 60 minutos, meio-dia, 12 horas, o tempo de trabalho que nós fazemos ainda hoje em dia, os 12 signos do zodíaco, também os 12 meses do ano. Muito engraçado que a gente pode fazer um paralelo com eles, com os sumérios, que era a primeira sociedade, pós-dilúvio da humanidade, com um cientista muito famoso na história, que a gente infelizmente não estuda nas escolas, não está na apostila, mas a gente sabe porque ele é muito bem conhecido, o Tesla. O Tesla desenvolveu um sistema de contagem também de 3, 6, 9, 12.
Esse sistema ele falava que era geometria universal, que esses números eram números acima dos outros por desenvolverem e estarem na geometria universal. Tanto uma curiosidade que o Tesla só ficava em quartos de hotéis que davam ou 3, ou 6, ou 9, porque ele acreditava fazer parte de uma geometria acima do normal, mais desenvolvida, mais tecnológica, uma geometria de prosperidade, uma geometria de ação, de desenvolvimento, de intelectualidade, de consciência humana. A mão da mesopotâmica ainda determina a duração da hora do dia de trabalho tradicional ou até mesmo entretenimento, como programas de TV, que são normalmente feitos de meia ou 1 hora. Outra curiosidade muito relevante sobre os números era a sua linguagem, que não foi apenas desenvolvida para ser falada. Então, os sumérios tinham um tipo de linguagem muito específico que nós não usamos mais, que nós não conseguimos ter acesso a essa informação que foi perdida com o tempo. A linguagem deles não era uma linguagem para ser falada apenas, para ser escutada, mas sim para ser desenvolvida, para desenvolver um dispositivo mnemônico. É um método para movimentar a mente. É muito engraçado também que recentemente existe um cientista, se a gente der um Google, a gente vai entender melhor esse conceito, e ele fala muito sobre a mente bicameral, né, que trabalha o hemisfério do lado norte e o hemisfério sul do cérebro. Eles tinham um dialeto específico para as mulheres, que se chamava emessal, uma língua fina, que era uma língua praticada pelas sacerdotisas. Era um dialeto restrito ao discurso de deusas e mulheres em certos tipos de textos literários, e em particular em lamentos, canções de amor divinas, provérbios, canções de ninar ou mesmo diálogos. E emergir era a língua, né, era o nome da língua utilizada pelos homens. Ao todo, essa língua se chamava Emeku. É o nome da língua usada pelos sumérios, de uma forma geral. Essas e outras informações estão descritas nas tabuletas de argilas dos sumérios, que estão agora abrigadas no Museu Britânico, a maioria das quais ainda está para ser traduzida, sendo que uma grande parte delas foi parar nas mãos de colecionadores particulares, infelizmente, porque a gente acaba não tendo acesso à informação que não estava nelas. Então, quer dizer que todas as informações que eu estou falando sobre os sumérios agora, elas são documentadas, elas são datadas, elas são cientificamente aprovadas pelas academias. Então, são fatos verídicos, né, palpáveis, que a gente sabe sobre a civilização suméria. Então, eles são, o que a gente percebe é que eles são uns seres e um povo extremamente desenvolvido, inteligente, culto, né, que já sabia criar mecanismos para trabalhar melhor a memória, para trabalhar outras tecnologias como o prolongamento da vida, para trabalhar também sistemas econômicos. O que eu quero dizer com isso? Que esse mesmo povo conta a história dos Anunnakis. Então, vamos parar e prestar atenção. São pessoas desenvolvidas que tinham acesso a tecnologias que foram perdidas, que hoje nós não temos. Eles falavam sobre uma raça de alienígenas que vieram à Terra. Então, vamos prestar atenção. Entendendo agora o grau de desenvolvimento dos sumérios, podemos entender melhor os Anunnakis, que são um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Os Anunnakis eram conhecidos como sendo descendentes de Anu ou En, em sumério, o deus do céu, e sua esposa, a deusa da terra aqui. Segundo Samuel Noah Kramer, que foi o assiriólogo, professor, e iniciou sua longa carreira trabalhando na decifração do sistema de escrita, né, mais antiga que nós conhecemos, que é a escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela se chama de escrita alada. Alada significa de asas. A fala e a escrita de forma alada significa de asas. As demais, a origem da palavra Anunnaki provém da língua do sumério, cujo significado é aqueles que vieram do céu. Entretanto, para outro grupo de historiadores e teóricos dos deuses astronautas, os Anunnakis seriam, na verdade, seres que vieram de outras galáxias, cujo objetivo era organizar a raça humana em uma sociedade. Ou seja, desenvolver um estado hierárquico, com códigos, leis, escrita, metodologia nas construções, entre outros. No ano de 1849, um grupo de arqueólogos descobriu na região da antiga Mesopotâmia 14 tábuas de argila com escrita cuneiforme.
forma de escrita considerada a mais antiga e registrada pelas civilizações. Dessa forma, o arqueólogo do Azerbaijão Zecharia Sitchin passou cerca de 30 anos traduzindo as tábuas e publicando as traduções em uma série de livros intituladas As Crônicas da Vida, As Crônicas da Terra. O que eu tenho para falar sobre o Zecharia Sitchin? O Zecharia Sitchin é uma pessoa muito polêmica, porque a academia não aceita as traduções das tábuas, né, dos sumérios que ele fez, porque ele não mostrou para o sistema acadêmico, para as faculdades, quais eram as tábuas que ele traduziu. Nós sabemos que ele tem um envolvimento com o GO, que eu já expliquei um pouquinho no vídeo anterior o que é o GO, com o sistema. Ele também tinha um escritório, né, no prédio dos Rockefellers, que faz parte também, né, desse GO, que é o governo oculto, quem domina, né, o sistema financeiro do mundo atualmente. Mas eu acho que ele tem muitas informações relevantes, como todos os outros autores, filósofos e pesquisadores. Sabendo decifrar e tendo olhos para enxergar, a gente consegue mapear o que faz sentido para a gente dentro das nossas pesquisas e vendo o que é verdade e fazendo um paralelo ali, né, com as outras informações. De acordo com as traduções, as tábuas descreviam uma raça de alienígena que teria vindo à Terra com a intenção de explorar o ouro do planeta. Enfim, esses alienígenas eram os Anunnakis, que primeiro trouxeram seus trabalhadores, os Igigis, que eram considerados inferiores, mas acabaram se revoltando contra os Anunnakis, que ficaram sem seus trabalhadores braçais e acabaram tendo que criar outro mecanismo, uma outra forma de continuar a sua mineração. E essa forma foi criar uma nova raça através de manipulação genéticas para obter mão de obra. Foram criados os híbridos através de forma de DNA, através do DNA do Homo erectus e dos próprios Anunnakis. As tábuas chamaram o primeiro homem de Adamu, que é muito interessante quando a gente faz um paralelo olhando um pouquinho as histórias que vieram depois. Por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia fala que o primeiro homem foi criado através do barro e se chamava Adão. A raça Adamu foi criada em um pote de argila, com materiais genéticos, com uma tecnologia mais desenvolvida, que hoje nós não temos mais acesso ou que foi perdida com o tempo. Mas são histórias bem similares, histórias que com o tempo foram sendo reinventadas e recriadas, né, pelo povo. Falando um pouquinho agora sobre as tábuas do destino, uma tábua muito popular, extremamente visada assim no Egito, existem muitos desenhos, muitos pesquisadores e cientistas que estudam sobre elas. A primeira história que surgiu sobre as tábuas dos destinos foi na Suméria. A Suméria é onde falava também, pela primeira vez, sobre essas tábuas. Será que teria saído daqui a ideia dos 10 mandamentos ou das tábuas? É muito engraçado que essas tábuas eram feitas de safira. E essa safira, ela desenvolvia um tipo de tecnologia plasmada, talvez, e ela mostrava ali o que iria acontecer no destino, ou suas possibilidades, ou algo em que a pessoa queria acessar. Hoje em dia, a gente entende e vê muito que a safira é uma pedra muito utilizada pela realeza, principalmente pela realeza britânica. Se a gente dar um Google ou pesquisar sobre Kate Middleton e o príncipe William, ou até sobre a Lady Di, que usava um anel de safira, sempre com colar, uma gargantilha de safira, fazendo menção que o sangue dela é um sangue azul. Esse termo, essa tecnologia surgiu nessa época dos sumérios e eles fazem referência exatamente a essa época, porque eles sabem sobre a verdadeira história da humanidade. Então eles querem dizer que eles são nobres de descendência consanguínea e que eles são nobres por saberem sobre essas histórias. Os portões da Babilônia também eram feitos de safira. Hoje em dia os nossos celulares, tela de computador são feitas de safira. Então fica aí meu questionamento, será que isso não vem de lá? O autor dessa manipulação genética foi o Enki. Ele teria sido o deus da criação do veículo do corpo que utilizamos até hoje, com o intuito de ter trabalhadores braçais para minerar ouro nesse planeta. O Enki era uma divindade da mitologia suméria, conhecido mais tarde como Ea ou Ea-Sarru.
na Acádia babilônica. Era o deus da água doce primordial, sabedoria e criação e foi cultuado desde 3500 até 1750 a.C. O Enlil, que era seu irmão, que muitas pessoas que estudam um pouquinho sobre a história dos Anunnakis ou veem vídeo e acham que ele é o deus do mal, ele era um deus do ar, das tempestades e outras manifestações naturais ligadas à atmosfera. Raio, trovão, era acima de tudo considerado o conector entre o céu e a terra, sendo responsável pelo distanciamento entre os mesmos. Nós vemos um paralelo muito interessante atualmente nos vídeos e nos filmes que a gente encontra por aí na Netflix ou qualquer outra plataforma que trabalhe com os filmes de Hollywood, Marvel, né? Eles fazem essa menção também a esse conhecimento sumérios, esse conhecimento dos Anunnakis, quando eles tratam dos filmes Thor, Loki, que eram filhos dos deuses, filhos que brigavam entre si, um deus mais bonzinho, defensor da humanidade, um deus mais malzinho, que eu não concordo muito com essas terminologias, mas enfim, eles estão fazendo menção e referência a esses deuses da antiguidade. Eu deixei aqui uma pergunta. Parece com a história de alguém que nós conhecemos nos filmes de super-heróis, não é mesmo? Parece muito. Um deus de origem de fora, extraterrestre, um Deus que defende a humanidade, um Deus que quer que a humanidade seja dissipada. Eu estou fazendo uma menção aos filmes da Marvel. Eu vou deixar aqui agora a explicação de quais são os símbolos de cada filho, né, do Anu, de qual Anunnaki era, de qual clã era. Eu escuto muito esses questionamentos e essas perguntas. Ah, mas o touro é representação do quê? Porque a gente vê por aí, nesses castelos, na Europa, ou em grandes centros muito desenvolvidos, sempre tem a realeza junto com o animal, fazendo uma referência. Eu vou deixar aqui a minha interpretação, com base nos meus estudos. Eu dei uma olhada no Zecharia Sitchin, que falava um pouco sobre isso, e aí sobre as minhas percepções. Eu entendi que o Enlil era representado pelo touro, o Ninurta era o filho de Enlil e era representado pelo leão, e Nana tinha a representação da coruja e das aves de rapina, e o Enki era a representação da serpente, do dragão, como ele entrava no mar, ele usava uma roupa tecnológica que pareciam escamas, né, que se acendiam quando ele entrava nas águas. É muito comum também a gente escutar sobre a era de peixes, ou seres, ou dragões, ou cobras, existe muito na mitologia da humanidade. Depois disso, depois dos sumérios, vieram o povo acadiano. Esses acadianos pegaram toda a história que existia na Suméria, né, os deuses que existiam, a história sobre os Anunnakis, e criaram uma história de um deus Marduk, que eu não sei particularmente se existiu, mas eu sei que está datado, né, pelos registros arqueológicos, que os acadianos acreditavam que esse deus Marduk era o maior deus, o melhor deus. Era um suposto filho de Enki, porque era o mais benquisto na época, e ele era representado pelo carneiro. Agora, esse Marduk, se é uma criação dessa civilização que veio depois da Suméria, ou se ele foi criado já com uma intenção de fazer uma unificação de povos, uma unificação dos deuses, eu não sei. Mas a gente entende que nas pesquisas ele tem como o carneiro, sendo representado por ele e sendo como um dos maiores deuses depois, né? Como o mais poderoso, o mais diferentão. E eu vou deixar aqui também do lado uma foto em que a realeza britânica sempre faz questão de tirar uma fotinha ali com um carneirinho abraçado, de publicar nas redes sociais. Essa foto eu encontrei procurando mesmo, uma pesquisa simples. Tá o príncipe Williams com o carneirinho abraçado, querendo dizer, porque eles utilizam muito disso, muito do simbolismo, muito de nas entrelinhas, coisas que a gente não pode falar, que não é todo mundo que entende, mas eles querem submeter a isso, ao passado. Então, eu sempre digo, passado, ele reflete muito no futuro e ele faz com que nós possamos entender o presente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir o canal, dá um like, por favor, compartilha se você acha que é algo interessante, relevante. E eu quero fazer um brinde hoje a todos vocês. Muito obrigada e até mais.